Olá pessoal, professor Lucas Amaral por aqui. Hoje venho responder a uma pergunta que é recorrente em qualquer palestra, sempre que falamos de amostragem de solo em agricultura de precisão, amostragem para mapeamento da fertilidade do solo e criação de mapas de prescrição de fertilizantes, é recorrente a pergunta sobre densidade amostral. Então, qual a melhor densidade amostral? Qual a densidade amostral ótima para ser utilizada? E todos que perguntam isso provavelmente têm um número em mente, só que a minha resposta é sempre a mesma. Não é possível definirmos uma densidade amostral ótima para todas as situações. São várias questões que têm que ser consideradas nessa definição. Uma delas é econômica, obviamente. Né? Poderia falar densidade ótima para o mapeamento do teor de fósforo de uma amostra a cada metro quadrado da lavoura. Esse pode ser o ótimo para o mapeamento desta propriedade do solo. Porém, qual o ótimo econômico? Com certeza está muito longe desse número. Então, o ótimo econômico é 1. Tá? Muitas vezes começamos com essa pergunta: quanto que o agricultor consegue investir nesse momento? Quanto ele quer investir? Quanto que a prestadora de serviço vai cobrar por esse tipo de produto? Então, com esse valor, eu consigo pagar uma amostra a cada 3 hectares? Uma amostra a cada 5? Uma amostra por hectare? Então, essa é uma questão que precisa ser respondida. Pensar no econômico, porque o ótimo econômico provavelmente não vai ser o ótimo ou a densidade amostral ótima para representar todas as propriedades do solo. E essa é outra questão. Por quê? A densidade amostral, ou seja, de quantos em quantos metros eu coleto uma amostra de solo composta, então de quantos em quantos metros é um ponto de amostragem, então eu vou no ponto e ali eu coleto ao redor desse ponto algumas subamostras. Essa é uma amostra composta. Então, qual a densidade? Um ponto desse, uma amostra composta por hectare? Um ponto a cada 5, um ponto a cada 10 hectares? Depende muito, pessoal. Depende muito da propriedade do solo, das características da área. Então, qual o relevo dessa área, qual o tipo de solo. Esse tipo de solo ele é mais variável ou não em curtas distâncias. E qual que é a propriedade do solo. Se eu estou fazendo mapeamento para levantar a textura do solo, talvez eu consiga ter uma densidade amostral menor, menos pontos na mesma área. Porque a textura ela costuma variar de uma forma mais suave na área. Mesmo que eu tenha manchas bem características, as manchas não... Eu não tenho manchas que sobem, descem, diminuem o teor, aumentam o teor em curtas distâncias. E muito mais do que isso. A textura ela não é influenciada pelo manejo. Então, não terei uma variação em curtas distâncias muito alta. É diferente do fósforo de potássio. Quando eu faço uma aplicação, a própria aplicação já pode causar variação no comportamento espacial dessa propriedade do solo que eu quero mapear. Então, quanto mais variável, ou mais, vamos dizer, bagunçado é o comportamento espacial desta propriedade do solo, mais amostras eu preciso. Então, não tem como definir uma densidade amostral ótima. Tá? No caso da textura, depende muito qual região. É num chapadão do cerrado? É numa região com muita mata, com muito rio, muito declivosa do sul do país? A densidade amostral vai ser diferente. Eu preciso investigar. Como que eu investigo isso? Faço uma amostragem mais densa, vejo se eu tive um bom resultado na modelagem desse comportamento espacial da propriedade do solo. Dependendo do resultado, eu chego à conclusão que eu posso, na próxima safra, por exemplo, ter uma densidade menor. Então, eu fiz o mapeamento de uma amostra por hectare, eu vi que foi mais do que suficiente para ter um mapa aí de qualidade. Talvez eu consiga reduzir para uma a cada 3. Uma amostra a cada 3 hectares. Ou então o inverso, eu já tive situações que eu tive 2 amostras por hectare e não consegui ter bons mapas de fertilidade do solo, porque era uma área muito
antropizada, né, muito efeito do homem, na verdade, efeito dos animais pastoreando aquela área ao longo do tempo. Então tinha um comportamento muito aleatório, 2 amostras por hectare não foi suficiente. Mas eu tenho outras áreas que uma amostra a cada 5 hectares, nesse caso foi uma área de cana, eu tinha um mapa muito bom de textura, de matéria orgânica, de CTC, inclusive de potássio. Tá? Então, depende muito da área, pessoal. Então, não tem um ótimo. Tá? Eu tenho 2 perguntas. Uma, quanto que eu posso investir? Porque se eu não posso investir, eu tenho uma determinada densidade. Eu amostro naquela densidade, vejo o resultado, tento otimizar da melhor maneira possível, pegando outras informações da área, informações auxiliares, levantamentos anteriores, tento otimizar essa amostragem, mas é a densidade que eu posso pagar. Verifico. Se não foi suficiente, na próxima oportunidade eu melhoro o mapeamento. Agora, a outra resposta é qual o ótimo para a propriedade do solo que me interessa? Bom, geralmente nós queremos mapear fertilidade química. Então, fósforo, potássio. E essas propriedades variam muito. Né? Então, aí é outra questão. Eu posso mapear uma amostra a cada 3 hectares, eu ter bons mapas de textura, matéria orgânica, CTC, fósforo. De repente, o potássio, vamos dizer que foi aplicado vinhaça na área de cana, causou uma aleatoriedade maior no comportamento do potássio e talvez o potássio não foi mapeado de forma adequada. Aí a gente tem que, nesse caso, assumir. A gente sabe que o mapa não está bom, tenho limitações, mas na próxima safra eu tento melhorar. Tá bom, pessoal? Então eu queria fazer essa reflexão com vocês aí. Não tem uma densidade ótima, depende de muitas questões. Por quê? Porque a variabilidade das propriedades do solo varia. É diferente de região para região, de área para área, em função do manejo adotado, em função do tipo de solo, em função de diversas questões. Tá? Então eu não consigo ter um ótimo. Tá joia, pessoal? Então era isso que eu gostaria de falar aí nesse vídeo curtinho para vocês. Obrigado. Qualquer coisa, deixem comentários aí embaixo que eu respondo assim que possível. Até a próxima.